E não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e repercutir aqui essa derrota de ontem, né, do Vasco aí por 2-1 pro Volta Redonda. Engasgando, cara, de raiva que eu tô. Que atuação é essa do Vasco, hein? Quero trazer aqui também a análise do De Aranha, a opinião dele, uma análise também diferente, uma opinião diferente, como nunca trouxe aqui no canal, que é a do Garotinho. Tava narrando aí esse jogo pela Rádio Tupi e falou aí um ponto interessante pra gente trocar uma ideia também, família vascaína. Antes de repercutir aí essa derrota do Vasco, eu gostaria de trazer aqui o Maurício Barbieri, que ontem na coletiva disse basicamente que não é só com dinheiro, não é só com investimento que faz um time competitivo, um time entrosado, precisa de tempo. Se liga só. Olha, faltam muitas coisas. Eu acho que a questão do investimento ela é importante ser ressaltada, vocês têm feito isso sempre, mas é preciso contextualizar essa questão. É muito difícil ou quase impossível você formar uma equipe campeã sem dinheiro, mas só dinheiro também não forma uma equipe campeã. É preciso tempo, é preciso trabalho, é preciso ajustar, porque muitas vezes você tem que refazer o planejamento. Eu disse isso no início da temporada. A gente sai atrás dos nossos adversários, principalmente desses diretos, estou falando dos adversários cariocas, mas não só deles, do Brasil como todo, porque a grande maioria tem elencos formados. E eles têm um trabalho que a gente chama, vamos dizer, de plurianual ou de muitos anos, que a cada ano eles vão acrescentando 2, 3, vão mantendo a base, aqueles que não vingaram eles vão mudando. E a gente, com a chegada da SAF, tem uma mudança quase que abrupta, porque a gente está começando isso agora. Então, eu entendo a expectativa do torcedor, também é a nossa. A gente quer que as coisas aconteçam o mais rápido possível, mas é preciso discernimento e sabedoria para entender que vai levar tempo. Muitas vezes, um jogador leva mais tempo para se entrosar, para se encaixar do que outro. A gente teve agora, em 13 dias, se eu não me engano, 4 jogos. 4 formações diferentes. Nunca consegui repetir a mesma formação. Então, assim, é uma dificuldade. Tá aí, família vascaína, eu concordo plenamente com tudo, né, que o Maurício Barbieri disse aí, 100%. Eu concordo, realmente precisa de tempo para você montar um time, entrosar, são poucos jogos ainda que essa equipe teve, então concordo plenamente com isso. Mas há uma questão para o torcedor, pelo menos para mim, na minha maneira de analisar, sim, tem que dar tempo, mas eu não sei se só tempo é o suficiente, porque você vê uma fragilidade muito grande do Vasco nessa derrota para um time que é o Volta Redonda. Sim, é o melhor dos pequenos nesse momento, junto com o Bangu, mas foi uma fragilidade tremenda essa derrota. Eu venho falando aqui que o Campeonato Carioca ele não é um parâmetro, na minha opinião, para outros pode ser. Então não é uma derrota que eu vou falar assim, ô, terra arrasada, porque se ganha também eu ia ter um discurso moderado. Falei, não, beleza, ganhamos, está evoluindo. Uma derrota também não mexe com a minha análise. Agora, a atuação me preocupa, porque a atuação foi trágica. Perder um jogo pro Volta Redonda, mas você pressionando, mostrando qualidade, criando jogadas, dominando o jogo, é uma coisa. Perder da maneira que foi é outra coisa. Eu vi o Vasco de 2021, eu vi o Vasco do Pássaro ali, eu vi o Vasco do Carlos Brasil ali, eu vi esses Vascos jogando ontem, então me preocupa, não sei se só tempo é o suficiente. E aí a minha análise termina da seguinte forma, família vascaína, eu vi alguns já criticando o Paulo Brax, né, a 777, tem que contratar, e a minha análise fica assim, essa derrota pro Volta Redonda não tem nada a ver com o Paulo Brax, não tem nada a ver com a 777, é uma derrota que tem que ser colocada nas costas da comissão técnica, Maurício Barbieri e jogadores. O Vasco tinha time ali para atuar melhor, para ganhar do Volta Redonda. Tava o Puma, o Piton, né, o Léo, Pedro Raul, o Jair, então tinha time para atuar melhor e ganhar. Essa derrota precisa ser colocada nas costas do cara. A gente não pode tirar a responsabilidade de comissão técnica e jogador também em tudo que o Vasco perdeu atuar mal. Ali foi culpa deles. Dava para atuar melhor. Agora, se a 777, os americanos, Paulo Brax e todo aí o corpo de gestão do Vasco, da SAF, olharem para aquele jogo e não entender que, opa, precisa-se de muitos reforços para a temporada, para o Campeonato Brasileiro, aí vai ser culpa deles. Agora, a derrota de ontem é culpa de jogadores e comissão técnica, na minha opinião.
Agora, o brasileiro, eles viram. Tem que reforçar e tem que reforçar bastante, família vascaína. Eu gostaria de trazer aqui, no início, o De Aranha falou uma situação do meio campo do Vasco, que aí é só para terminar aqui um desabafo que eu tenho. Se liga só. Aqui, não é nenhuma surpresa para mim esse resultado. Que isso? Não é. Desde o início do jogo eu tô falando que o Vasco tá querendo tomar gol nos contra-ataques e não deu outra. Então, malandro, futebol não tem esse negócio não, porque eu sou o Vasco, porque eu ganhei o jogo passado, tá pagando um preço. Esse meio campo aí, composto pelo Zé Gabriel, Jair, o Alex Teixeira, foi uma piada, parceiro. Esse meio campo nunca jogou junto, então pra mim não tem nenhuma surpresa. Tá aí, né? Como ele disse aí, uma piada, o meio campo Zé Gabriel, Jair e Alex Teixeira. Cara, eu acho assim, é um desabafo meu aqui. Um time, para ser levado a sério, um time que quer ser levado a sério, não pode ter o Zé Gabriel como opção no elenco. Quiçá ser titular do Vasco. Gente, o cara foi reserva na Série B e todas as vezes que entrou ele foi muito mal. Como é que ele é 4 vezes titular do Vasco? River Plate, Inter de Miami, Portuguesa e agora contra o Volta Redonda. Isso vai dar merda. Tá errado. E aí também passa... Você quer tempo, Barbieri? Tudo bem, eu concordo com tudo que você falou, mas você não pode ficar insistindo num cara que é terrível. Sem sombra de dúvida, um dos piores jogadores que eu vi com a camisa do Vasco, cara. Ele é muito fraco. O Zé Gabriel não corre bem, não toca bem, não desarma ninguém, não cabeceia bem. O cara não tem nada. Eu questiono como ele virou profissional. E alguns podem vir e falar aqui, pô, Thiago, mas tu tem que respeitar o cara. Por isso, cara, que aqui é um canal de torcedor, não sou jornalista, não posso cornetar da maneira que for. Porque imagina, se eu tivesse lá com a camisa do Vasco, matando a planta como ele, o Zé Gabriel fosse torcedor do Vasco, ele estaria fazendo a mesma coisa. Eu respeito a vida pessoal dele. O jogador, tô falando que ele não pode vestir a camisa do Vasco. Zé Gabriel é terrível, como o De Aranha falou, é uma piada. É uma piada. E eu vim até falando aqui com o Barbieri. Barbieri, se for para colocar o Zé Gabriel, traz o Jair para primeiro volante e coloca o Figueiredo para trabalhar ali de segundo. É muito melhor, porque você entende, família? Até ontem no jogo você viu as transições do Vasco, tava terrível. Os contra-ataques do Volta Redonda, se tivesse um pouquinho mais de qualidade, ia golear o Vasco. O Vasco ia sair dali humilhado, porque você coloca o Jair, que fez uma atuação terrível, mas dá para ver que vai agregar demais, porque tem uma qualidade técnica. Mas você viu que ele e o Zé Gabriel são dois volantes lentos, que não consegue fazer uma recomposição. O jogador do Volta Redonda tá aqui, eles têm dificuldade para fechar o espaço, para cobrir, porque são lentos. Então não tem cabimento jogar com o Zé Gabriel, um primeiro volante que é terrível, lento, não sabe sair jogando, prejudicou a atuação do Jair. Às vezes com o Figueiredo seria muito melhor, porque o Figueiredo não é volante, não tá acostumado, mas tem muito mais condição física de fazer uma recomposição, de interromper um contra-ataque do Volta Redonda, como fez algumas vezes no segundo tempo. Então, tempo tem que dar. Tem que chegar os reforços, mas um time que quer ser levado a sério não pode ter o Zé Gabriel no seu elenco. Pelo menos aqui é um desabafo meu. Se eu ver o Zé Gabriel em campo mais vezes, eu vou falar, vocês estão de sacanagem, vocês querem perder tempo, né? O tempo de preparação para o Campeonato Brasileiro. Não tem a mínima condição dele vestir a camisa do Vasco. Ele pegou na bola nos minutos iniciais 5 vezes. Ele errou em 5 passes. Terrível, terrível. Não dá para vestir a camisa do Vasco. Agora vamos aí para as análises, para a gente pontuar aqui algumas coisas, família vascaína. Primeiro, o Garotinho, que disse que a atuação do Vasco ontem foi vergonhosa. Liga só. Foi vergonhosa a exibição do Vasco da Gama na noite de hoje em Cariacica. O Volta Redonda mereceu ganhar por 2-1. O grande destaque para mim foi o goleiro Jefferson. Ele pegou um pênalti, muito mal cobrado, mas chutando forte pelo Pedro Raul, e além do mais fez uma defesa monumental num chute do Figueiredo de fora da área no finalzinho do jogo. O Volta Redonda está surpreendendo, crescendo na competição, já é o segundo colocado e não se surpreendo se estiver classificado na Taça Guanabara. O Voltaço mereceu. O Vasco mostrou mais uma vez que, apesar de reformular o elenco, não tem jogador para o lugar do Nenê, não tem um jogador que organize as jogadas no meio-campo. Nenê, com 41 anos, ainda é o melhor jogador do Vasco. Por incrível que pareça, esse time não deu alegria na noite de hoje. Volta Redonda 2, Vasco 1, jogo que eu acabo de transmitir aqui pela Rádio Tupi. É isso, cara. Como o Barbieri falou, tem que dar tempo e aí passa a nossa preocupação. Só tempo não é suficiente. Aí tem que ter um trabalho da 777, do Paulo Brax, tem que trazer peças para esse time, porque eu tenho certeza que muita gente que vai assistir esse vídeo aqui da família vascaína, que participa aqui do canal, vai concordar com o Garotinho, que o Nenê fez falta ontem. E se o Nenê tá fazendo falta, alguma coisa tá errada. Porra, Thiago, mas você tá criticando o Nenê? Não, cara. O Nenê é um jogador de 41 anos, tá perto de se aposentar, de encerrar a sua carreira. Já falei aqui diversas vezes, o Nenê pra mim é craque. O Nenê é muito bom jogador.
Mas ele, com 41 anos, não pode ser o melhor jogador do Vasco, não pode ser um jogador que vai fazer falta, não pode, isso não faz sentido nenhum. Então muita gente vai concordar aí com o garotinho, você mostra que tem muita coisa errada nessa atuação do Vasco de ontem, família vascaína. Pra gente finalizar, vamos ver aí também a resenha do De Aranha. Liga só. O torcedor do Vasco, né, deve estar parando para pensar, mas olha, não é motivos, garotinho. Eu acho que o Campeonato Carioca é uma pré-temporada, tem tempo ainda de recuperar. O Vasco fez agora o 4º jogo, tem apenas 5 pontos, tempo suficiente para se recuperar, mas é um time em formação. E de todos os seus jogadores contratados hoje, ninguém viu a bola. O Puma, o Piton até jogou razoavelmente bem no primeiro tempo. O Léo Pelé, por exemplo, falhou todo mundo. O Jair teve uma estreia terrível. O Alex Teixeira, que entrou no lugar do Nenê, foi um dos piores em campo. O Pedro Raul foi uma negação, parece que está com os 4 pneus arriados, cansado, até pênalti perdeu. O Vasco viveu hoje do Peck e do Figueiredo, olha lá, nem as alterações, as tentativas por parte do técnico Barbieri deu certo. Mas eu compreendo, eu entendo e digo para o torcedor do Vasco para ter tranquilidade e calma, porque não é mole você montar uma equipe praticamente nova em que os seus destaques são aqueles de sempre. É o Peck, é o Figueiredo, só que agora tem outros jogadores chegando. E não é fácil montar um time da noite para o dia. Foi muito merecido, por muito pouco o Volta Redonda não foi castigado, porque dominou amplamente o primeiro tempo. Durante os 10 minutos do segundo tempo poderia ter marcado 3-0. Acabou tomando um gol aos 13 minutos do segundo tempo do Peck. E aí o Vasco pressionou. Teve pênalti, por exemplo, terrivelmente mal batido pelo Pedro Raul, que o bom goleiro Jefferson, um dos destaques do jogo do time do Volta Redonda. Vários destaques, o Naninho número 10, habilidoso, o Pedrinho com a camisa 17, o Ricardinho, lateral, autor do primeiro gol, mas principalmente o Lelê, que é o artilheiro do campeonato, é veloz e habilidoso, sabe o que faz. Então uma vitória merecida pelo ótimo primeiro tempo do Volta Redonda, que deitou em cima da vantagem. E repito, quase que dança. Chances o Vasco teve para empatar. Destaque do time do Vasco, o Peck e o Figueiredo. E olhe lá, hein? E lamba os beijos. E no time do Volta Redonda, um time muito bem dirigido pelo Rogério Corrêa. E é uma das, como eu disse antes, garotinho, para mim, o Volta Redonda é o melhor dos pequenos. E abre o olho aí, hein? Principalmente o Vasco, para não ficar de fora das finais do Campeonato Carioca, viu, garotinho? Tá aí, né, família? Como o De Aranha pontuou aí, né? Todos os reforços do Vasco ontem foram muito mal, jogaram muito mal. O Léo foi um cara que com a bola no pé, construindo, mostrou muita qualidade, mas os erros, né, defensivos aconteceram. O primeiro gol foi uma falha terrível do Puma, do Bambu e do Léo no coletivo ali. O cara passou andando pelos 3. E o segundo gol, uma falha coletiva ali também, né? Jair, Zé Gabriel não fecha, mas o Léo também deixou o zagueiro correr, não acompanhou o zagueiro e saiu ali o segundo gol. Então tem muita coisa para corrigir. O Jair não fez uma atuação bacana, Pedro Raul foi mal, Piton e Puma também atuações terríveis. Então é aquilo que eu falei no início do vídeo. Não é uma derrota para me culpar planejamento, culpar 777, culpar Paulo Brax. Né? Eu acho que é uma análise que eles têm que fazer que, opa, falta reforços para o brasileiro. Agora, essa derrota tem que culpar jogador e Barbieri. Somente isso. Tem que responsabilizar eles. Foram muito mal, uma atuação terrível. O Barbieri com escolhas questionáveis, como a do Zé Gabriel. Então você tem que pensar lá na frente, cara. Você tem que encurtar o seu tempo. Você tem que valorizar esse tempo para chegar lá no brasileiro competitivo. O Zé Gabriel é terrível. Entre outros aí, não pode escalar mais. Tenta outra coisa diferente. Como o próprio Figueiredo de volante, como você precisar correr atrás de um placar, o Vasco tá atrás, tem que virar um jogo. Sei que você vai fazer, botar um volante que sabe jogar mais, que tenha mais características ofensivas. Então você já testa isso desde o início ontem. O Zé Gabriel, você bota quietinho e nunca mais deixa ele entrar. Ele é terrível. Esse é meu desabafo. Cara, eu não consigo nem olhar pra outras coisas vendo o Vasco jogar. Quando o Zé Gabriel estiver dentro de campo, eu fico assim, cara, que isso, cara? Como é que esse cara tá em campo vestindo a camisa do Vasco? O cara não faz nada, meu irmão. Erra tudo. Não pode, cara. Isso não pode. É um desabafo meu, cada um tem a maneira de analisar. Me conta aí o que você achou do jogo. Tem um jogador que você tá olhando que não pode vestir a camisa do Vasco, já dá até um ranço. Me conta aí, deixa aí nos comentários. Deixa o like se você gostou do vídeo. Não se esquece também de se inscrever no nosso canal, Família Vascaína. Vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.